Postado em Confissões Anônimas, desabafa aqui, ninguém te julga. Galera, desculpem o textão, mas estou carregando um peso que não sei mais guardar. Quero contar minha história de forma anônima, porque se alguém souber quem eu sou, minha vida acaba. Vou usar nomes fictícios: Marcelo, eu, e Amanda, minha esposa. Tenho 35 anos, sou engenheiro de formação, mas a vida me jogou num lugar que nunca imaginei. Hoje sou motorista da Uber, rodando pelas ruas de São Paulo. Sempre fui o tipo calado, introspectivo, mais de ouvir que de falar. Tenho 2 filhos com Amanda, um menino de 10 anos e uma menina de 6. São meu orgulho, minha razão de acordar todo dia. Até pouco tempo atrás, eu tinha emprego fixo, carteira assinada, plano de saúde, vale-refeição. Trabalhei numa construtora grande por quase 8 anos. O problema é que a pandemia veio, a empresa cortou custos, e eu fui mandado embora. No começo, pensei, ok, tenho experiência, logo me recoloco. Mandei currículo, fiz entrevista, liguei para conhecidos. Nada. As vagas simplesmente sumiram, e os poucos processos que apareciam tinham dezenas de engenheiros disputando. Enquanto isso, as contas batiam na porta. Aluguel, escola, mercado. A reserva que tínhamos evaporou em 3 meses. Passei a sentir vergonha até de atender ligação, com medo de ser cobrança. Foi quando decidi rodar na Uber. Peguei parte da rescisão, troquei o carro por um seminovo financiado, e comecei. A ideia era ser provisório. 2 anos depois, continuo dirigindo, 10 a 12 horas por dia, batendo perna da Zona Leste até a Zona Sul, me espreitando entre corredores de ônibus, desviando de buraco na marginal. Amanda sempre foi dona de casa. Nunca fez faculdade, nunca trabalhou fora. Era ela quem cuidava de tudo, levar as crianças à escola, ajudar na lição, arrumar lancheira, manter a casa. Sempre admirei a dedicação dela. Eu era o provedor, ela era o coração do lar. Quando fiquei desempregado, ela me apoiou muito. Dizia que eu não devia me culpar, que a culpa era da crise, que íamos dar um jeito. Só que com o tempo, percebi o peso em seus olhos. Ela via meu cansaço, eu saindo antes do sol nascer e voltando depois que os filhos já dormiam. Via minhas mãos calejadas de tanto segurar volante, minhas costas travadas. Um dia, há alguns meses, Amanda disse que tinha conseguido um trabalho. Falou que ia fazer limpeza num prédio durante a noite, que era uma vaga de zeladora, e que ia ajudar a gente a pagar as contas. No começo, fiquei até orgulhoso. Pensei, ela nunca trabalhou fora, e agora quer dividir o peso comigo. Apesar de estranhar, aceitei. E realmente, a partir dali, a situação melhorou. O dinheiro que ela trazia entrou como alívio. Pagamos 2 contas atrasadas, colocamos carne de volta na mesa, até compramos material escolar novo. Vi brilho nos olhos dela quando conseguiu dar um tênis pro nosso filho sem parcelar. Isso me emocionou. Só que com o tempo, coisas começaram a não bater. Ela dizia que o turno era até às 23 horas, mas voltava 1 hora, 2 horas da manhã. Alegava ônibus atrasado, chefe explorador, escala mudada. Perguntei algumas vezes, e ela sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Notei também que começou a se arrumar mais. Perfume, maquiagem, roupas novas. Perguntei de onde vinha, e ela dizia que eram de promoção ou presente de colegas. Eu engolia em seco, me convencia de que era coisa da minha cabeça. Queria confiar. Sempre confiei. Até que um dia, dirigindo na Uber, recebi uma corrida no motel da Marginal. Era noite de terça-feira. Quando parei na frente do portão, vi Amanda. Meu coração quase saiu pela boca. Ela entrou no carro, de cabeça baixa, como se fosse passageira qualquer. Estava linda, mas de um jeito diferente. Salto, vestido curto, maquiagem carregada. Não parecia quem ia limpar prédio. Ela não me encarou. Só falou baixo, "Boa noite, moço." Fingindo que não me conhecia. Eu estava em choque, mas dirigi. A corrida era curta, deixei a poucos quarteirões de casa. No fim, ela olhou pelo retrovisor, olhos marejados, e disse, "Me desculpa." Desceu correndo. Naquela noite, fiquei parado dentro do carro sem saber o que pensar. Dirigi sem destino pela cidade, passando por viadutos e ruas desertas, vendo a cidade brilhar lá fora e sentindo um buraco dentro de mim. Nos dias seguintes, confrontei. Pressionei. Amanda chorou, se trancou no quarto, depois finalmente confessou. Disse que não era zeladora, que estava fazendo jobs. Explicou que começou porque o dinheiro da Uber não bastava,
que não queria ver os filhos sem nada. Disse que cada vez que voltava, se sentia suja, mas que o dinheiro ajudava. Pediu perdão, disse que não tinha romance, que era só sexo, sem sentimento. Desde então, minha cabeça virou um caos. De um lado, sinto traição, dor, raiva. Imaginar a mulher que amo com outros homens me destrói. De outro, vejo que o dinheiro dela salvou nossa família de afundar. Eu mesmo não estava conseguindo dar conta. E pior, os filhos. Eles não sabem de nada, mas percebem que as coisas melhoraram. Como eu destruo essa estabilidade agora? É isso que carrego dentro de mim. Essa divisão entre amor, nojo, dependência, raiva, gratidão. Depois daquela noite no motel, parecia que o ar dentro de casa tinha mudado. Eu chegava do trabalho e o silêncio era ensurdecedor. Amanda tentava manter a rotina, fazia comida, ajudava as crianças no banho, mas eu via nos olhos dela que estava sempre esperando o momento em que eu iria explodir. Só que eu não explodia. Eu engolia. Eu observava. Até que numa madrugada, quando cheguei da Uber, não aguentei mais. Falei: Amanda, olha pra mim. Eu vi você. Dentro do meu carro. Saindo de motel. Para de mentir. Ela começou a chorar na hora. Abaixou a cabeça. Tremia. Me pediu para não falar alto, para não acordar as crianças. Se ajoelhou no chão da sala e repetia: desculpa, 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 eu não queria que fosse assim. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito. Sempre foi orgulhosa, forte. Ali parecia quebrada. Contei para ela que já estava desconfiado há semanas, que as histórias não fechavam. Perguntei há quanto tempo. Ela disse que fazia uns 3 meses. Não eram todos os dias, só algumas noites. Que chamavam de job. Que recebia em dinheiro vivo, sem rastro. Que sempre voltava direto para casa. Eu só queria ajudar, Marcelo, ela disse entre soluços. Eu via você se matando de trabalhar, voltando acabado, e a gente sem dinheiro. Eu não aguentava ver as crianças pedindo coisas básicas e não poder dar. Eu não aguentava sentir vergonha de abrir a geladeira vazia. Eu não aguentava mais ver a conta de luz atrasada. Eu fiquei mudo. Não conseguia falar nada. Ela continuou. Eu não fiz isso porque quis, eu não fiz isso por prazer. Cada vez que eu volto, eu me sinto um lixo. Eu tomo banho chorando. Mas quando eu vejo nosso filho feliz com um tênis novo, quando eu vejo nossa filha comendo iogurte sem perguntar se é caro, eu penso que talvez tenha valido a pena. Essas palavras me rasgaram por dentro. E eu pensei em tudo que já passamos juntos. Lembrei do nosso casamento, numa igreja simples no bairro. Ela entrando de vestido branco, sorrindo, e eu com as mãos suadas, nervoso mas feliz. Lembrei do nosso primeiro apartamento, minúsculo, com goteira no banheiro, mas onde ríamos de qualquer besteira. Lembrei do nascimento do nosso filho, quando eu chorei mais que ela. Lembrei dela sentada no sofá, amamentando nossa filha, com os olhos cansados, mas com um brilho de amor que eu nunca tinha visto em ninguém. Tudo isso me veio como um filme, e ao mesmo tempo eu via ela ali, confessando que transava com outros homens por dinheiro. Uma parte de mim queria gritar, jogar as malas dela para fora, dizer que nunca mais queria olhar na cara dela. Outra parte só pensava: se eu fizer isso, como vou sustentar as crianças sozinho? Como vou pagar o aluguel? Como vou manter a casa de pé? Amanda jurou que nunca se envolveu emocionalmente com ninguém. Que era só físico, mecânico, rápido. Que nunca quis me trocar. Disse que sempre me amou, que eu sou o homem da vida dela, que isso era só sobrevivência. Eu ouvi. Mas ouvir não significa acreditar. Os dias seguintes foram de silêncio e tensão. Dormimos na mesma casa, mas parecia que havia um muro invisível entre nós. As crianças não perceberam. Continuavam correndo, brigando por controle de videogame, pedindo atenção. Às vezes eu olhava para eles e me perguntava: será que um dia vão descobrir? Será que um dia vão olhar para a mãe e sentir vergonha? No meio disso tudo, eu rodava pela cidade, e cada passageiro parecia me lembrar dela. Quando levava casais em motel, o estômago embrulhava. Quando via moças bem arrumadas entrando no carro sozinhas à noite, me perguntava se também estavam fazendo job. E cada vez que recebia uma nota alta de algum cliente generoso, pensava no dinheiro que Amanda trazia para casa, em como aquele dinheiro também tinha cheiro, tinha história, tinha peso. Lembro de uma corrida que fiz com um senhor de idade, que entrou no carro e começou a conversar. Disse que a mulher dele tinha falecido, que tinham passado 40 anos juntos, que o segredo do casamento era não esconder nada.
Aquilo me deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Pensei, e se ele soubesse que eu vivo com um segredo desses? Outra vez, peguei uma corrida com um rapaz bêbado, que no banco de trás ficou me contando que tinha acabado de descobrir uma traição da namorada. Ele ria, mas um riso amargo. Falava, mulher nenhuma presta, parceiro. Eu só olhava pelo retrovisor e ficava quieto, pensando, se você soubesse da minha vida, me abraçaria em vez de rir. Aos poucos, comecei a me afastar de Amanda. Não de forma declarada, mas fria. Parava de perguntar sobre as saídas dela. Fingia não ver quando se arrumava. Dormia virado pro canto. Ela percebia. Tentava se aproximar, passava a mão no meu ombro, mas eu me encolhia. O pior é que, no fundo, ainda amo essa mulher. Amo de uma forma que dói. E isso me mata, porque amar alguém que te feriu é como abraçar uma faca. E aí vem a dúvida, será que sou fraco por aceitar? Será que sou covarde por não chutar o balde? Ou será que sou só realista, sabendo que sem esse dinheiro a gente não aguenta? Eu não tenho resposta. Só sei que vivo todos os dias com esse nó na garganta. Já faz semanas que carrego isso comigo. E a cada dia o peso aumenta. Eu entro no carro e rodo por São Paulo como se fosse um fantasma. O trânsito me engole, buzinas me atravessam, passageiros entram e saem, e dentro de mim a pergunta não cala: o que fazer agora? Às vezes penso em perdoar Amanda de verdade, aceitar que foi um desvio causado pelo desespero. Penso que o mundo não é preto no branco, que talvez a vida adulta seja isso, engolir coisas que nunca imaginou engolir. Mas logo depois lembro da imagem dela descendo de um motel, maquiagem borrada, e sinto raiva. Raiva por ter sido enganado, por ter sido colocado de lado, por ela ter achado que podia decidir sozinha o rumo da nossa família. Ela continua fazendo os tais jobs. Não todos os dias, mas sei que faz. Já não esconde tanto, não fala com todas as letras, mas deixa claro quando vai trabalhar. Eu não pergunto. Não tenho coragem. E o dinheiro continua entrando. Os boletos pagos, as crianças felizes, a casa em ordem. Como se a vida estivesse melhor do que antes. E isso me tortura ainda mais. Outro dia, nosso filho mais velho me perguntou se eu estava bravo com a mãe, porque percebia a gente distante. Eu menti. Disse que era só cansaço do trabalho. Ele acreditou. E isso me fez sentir ainda mais covarde. Porque não é só comigo, eu também estou escondendo deles. Criando uma farsa dentro da nossa própria casa. Às vezes penso em me separar. Imagino como seria dividir guarda, explicar para as crianças, procurar outro lugar para morar. Mas quando chego nesse ponto, sinto um gelo no estômago. Eu sei que não tenho condições financeiras de bancar uma separação agora. Mal consigo segurar a casa como está. E pior, sei que os filhos precisam da mãe. Amanda, com todos os erros, é uma mãe presente, amorosa. As crianças a adoram. E eu a amo. É isso que dói. Eu a amo mesmo depois de tudo. Amo quando vejo ela penteando o cabelo da nossa filha. Amo quando escuto a risada dela assistindo novela. Amo quando ela me olha tentando pedir perdão sem palavras. E odeio ao mesmo tempo. É um nó que não sei desatar. Sinto vergonha de mim mesmo. Vergonha de ainda estar aqui, de aceitar essa situação. Vergonha de não ter sido forte o suficiente para dar à minha família tudo o que precisavam, a ponto de minha esposa achar que a única saída era vender o corpo. E aí entra outra reflexão, a sociedade. Se fosse eu, homem, fazendo algo fora da lei para sustentar casa, será que seria tão julgado? Quantos motoristas, entregadores, vendedores ambulantes não fazem mil coisas para sobreviver em São Paulo? Mas quando é a mulher, a palavra prostituta carrega um peso gigante. E é esse peso que agora está sobre minha família. Eu tenho medo de que alguém descubra, que algum vizinho reconheça, que algum colega de escola fale, que as crianças um dia ouçam de outra boca. Vivo em alerta, como se estivesse escondendo uma bomba dentro de casa. À noite, deitado, olho pro teto e penso, será que um dia vou conseguir perdoar de verdade? Ou será que vou viver para sempre com esse gosto amargo? Será que vou olhar para ela daqui 10 anos e ainda lembrar de cada motel, de cada corrida que ela fez, de cada mentira que contou? Eu não sei. Só sei que estou exausto. Por isso vim escrever aqui. Porque não tenho com quem falar. Meus amigos não sabem. Minha família não pode saber. Estou sozinho nessa. E sei que esse texto é longo, mas era o único jeito de tirar um pouco desse peso do peito. Então eu pergunto para vocês, que chegaram até aqui. O que vocês fariam no meu lugar? Perdoariam, fingiriam que não sabem,
Manteriam a família de pé pelo bem dos filhos? Ou jogariam tudo pro alto, mesmo sem ter condições, e seguiriam sozinhos? Eu nunca pensei que fosse escrever isso na vida. Mas aqui estou. Sou só um homem calado, perdido dentro de São Paulo, dirigindo sem saber para onde.